Bom dia a todos. Então hoje nós vamos trabalhar mais uma pauta com Viva São Paulo. Tá? A pauta de hoje ela tem o nome A Escola e a Rede Protetiva. Nós temos os seguintes objetivos. Tá? É discutir sobre o fluxo da rede protetiva e a maneira como a escola pode realizar os encaminhamentos. Apresentar a funcionalidade da rede protetiva em seu aspecto jurídico e compreender que todas as instituições da rede protetiva desempenham funções essenciais na proteção integral, agindo de forma horizontal. Bom, como já falado, o trabalho da rede tem grande desafio. Tá? Ele busca fazer a integração das diversas políticas públicas, principalmente aquelas voltadas para a promoção dos direitos da criança e do adolescente, seja ela saúde, educação, assistência social, segurança, habitação, cultura, esporte e lazer. Tá? Então, sempre busca fazer uma articulação entre o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. Bom, isso apresentado, é necessário que todos os integrantes da escola conheçam de fato a rede protetiva, para que assim juntos nós conseguiremos fazer uma análise com profundidade de cada caso e depois dar os encaminhamentos necessários e adequados. Nessa pauta de hoje, nós vamos ter os seguintes desenvolvimentos. Nós faremos um estudo de caso, tá? Então nós vamos analisar um caso, uma situação. Depois nós vamos escutar então a fala da doutora Ana Carolina Oliveira, que é uma defensora pública, e ela vai apresentar para a gente a funcionalidade da rede protetiva no aspecto jurídico. Então, é muito importante a gente retomar, né, para falar que a escola é um lugar importante, ela é o centro, né, da rede protetiva nos primeiros anos da criança e do adolescente, porque é a instituição que a criança tem o maior contato, é a instituição em que ela, depois da família, é a primeira instituição que ela conhece, né, que ela sempre faz referência. E ali a gente pode, né, no dia a dia, identificar algumas vulnerabilidades que a criança esteja passando. E assim a gente pode fazer um encaminhamento dessas atitudes, né, dessas ações aí. E outra coisa muito importante é que a escola identificou uma demanda e a demanda não for a escola não é capaz suficiente de fazer esse atendimento, aí sim faz necessário o acionamento de outros órgãos. Tá? A gente pode até citar a questão de ato infracional, tentativa de suicídio, situação de risco. Então, isso são ações que a escola, ao identificar, ela não tem condições de fazer o atendimento interno, né, o atendimento na escola, e assim se faz necessário, então, identificar outras instituições que possam fazer esse atendimento, né, visando sempre a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Apresento aí para vocês dois artigos, né? O primeiro artigo é o 227 da Constituição Federal, tá, de 1988, e depois o segundo artigo é o artigo 86 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990. Bom, no seu artigo 227, ele traz assim para a gente: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação e ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Já no artigo 86 do ECA, de 1990, ele traz: a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente fará-se através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, isto posto, vamos então para a nossa análise, nosso estudo de caso. Então, na atividade 1, estudo de caso, vocês estarão recebendo agora, no WhatsApp da Escola Oficial, 2 anexos. O primeiro anexo, ele traz para a gente uma situação, tá? Juntamente com uma ilustração, com uma imagem, e 3 questionamentos. E o segundo anexo é apresentar, então, toda a rede protetiva. Então, para quem esqueceu algum órgão, alguma instituição, se encontra no anexo 2. Vou dar para vocês, então, 5 minutinhos para vocês olharem aí esses anexos. E aí, depois de 5 minutos, a gente retorna e faz a discussão. Tá bom, gente? Então, bom trabalho e até daqui a pouco.
Bom, já deu acho que um tempinho para vocês darem uma lida, entender a dinâmica, entender a situação. Vamos retomar então. Então, na atividade 1, estudo de caso, imagine que um estudante te mostra a foto ao lado, recebida por meio de um aplicativo de mensagem instantânea, e te conte que se trata de um estudante do 7º ano que está sendo vítima de cyberbullying por alguns estudantes da escola. Diz ainda que ele já sofre, que ela já sofre maus tratos em casa e está muito deprimida e praticando inclusive automutilação. Então, depois dessa situação, tínhamos 3 casos para poder pensar. Então, primeiro, qual seria a primeira atitude a ser tomada diante desse caso? 2. Quais encaminhamentos vocês dariam? E 3. Qual instituição da rede protetiva deveria ser acionada? E por quê? Então, no anexo 2 que vocês receberam, então está toda apresentada a rede protetiva, tá? Serviço de segurança, a escola, assistência social, o sistema de justiça e proteção e os serviços de saúde. Então, vamos deixar essa tela aqui agora. E agora vamos fazer as interações, tá? Então, eu vou deixar pausado aqui e a gente vai discutir em cima desses 3 questionamentos aí, ok? Podem pedir a palavra no chat. Então, nesse momento, a gente vai pedir para que vocês solicitem a palavra no chat. Abre o microfone e pode comentar, tá bom? Até mais. Então, já terminamos as nossas interações, tá? Então, vocês já comentaram um pouquinho. Então, vamos agora para a nossa atividade 2, que é a videoaula com a doutora Ana Carolina Oliveira Golvin-Schwam, tá? Uma defensora pública do Estado de São Paulo, que vai apresentar para a gente a rede protetiva na visão jurídica, tá bom? Vamos acompanhar. Olá a todos e todas, bem-vindos à nossa videoaula em que vamos falar sobre a rede de proteção. Para falar a respeito, contribuir um pouco com o nosso trabalho, convidamos hoje a defensora pública Ana Carolina Oliveira Golvin-Schwam. Olá, Ana. Tudo bem, Sandra? Olá a todos e a todas. Eu queria agradecer o convite, é uma honra poder contribuir com a Secretaria e chegar a tantos profissionais da educação. Nós é que agradecemos sua disponibilidade. E vamos falar um pouco sobre a criação da rede de proteção, como que as escolas podem atuar juntamente com essas instituições, né? Já que a escola é uma das instituições que faz parte da rede de proteção, mas vamos falar um pouquinho do surgimento, tá? Você poderia contar para a gente como é que surgiu essa rede de proteção com tantas instituições como nós temos hoje? É bem importante, principalmente para quem compõe a rede de proteção, para entender em que contexto está inserido, né? Às vezes é uma coisa tão subjetiva, rede de proteção, mas o que é isso? Quem são essas pessoas? Antigamente, antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós tínhamos o Código de Menores. E quando estava vigente o Código de Menores, a gente tinha o que a gente chama de doutrina da situação irregular. Nós tínhamos uma legislação voltada somente para aquelas crianças e adolescentes que estavam em situação irregular. Quem que eram essas crianças e adolescentes que estavam em situação irregular? Eram aquelas que a lei considerava, por exemplo, como delinquentes, em situação de rua, órfãos. Então era uma lei para um grupo específico. Então, você pode imaginar que era um momento bastante discriminatório, arbitrário, e toda decisão relacionada àquelas crianças e adolescentes em situação irregular, ela era do juiz da vara, né, de infância e juventude, que antigamente era chamada de juizado de menores. Então, era o juiz de menores que decidia, de acordo com o ponto de vista dele, subjetivo, o que era o melhor interesse para aquela criança, aquele adolescente em situação irregular.
Em 88 veio a nossa Constituição Federal, inspirada, né, que é pautada na dignidade da pessoa humana, e traz que, no artigo 227, que crianças e adolescentes são todos, não mais um grupo específico, todos, sem discriminação, são sujeitos de direito. E quem que são as pessoas responsáveis por garantir esses direitos? Não mais uma pessoa, não mais aquele poder soberano, mas a família, a sociedade e o Estado, em corresponsabilidade, devem se esforçar para que esses direitos sejam efetivados. E aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 anos depois da Constituição, vem e desenha um pouco melhor do que seria, né, essa corresponsabilidade. E ele traz no artigo 86 que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente será através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, estados, municípios, Distrito Federal. Então, essa política de atendimento nesse conjunto articulado com órgãos governamentais e não governamentais, porque nós temos excelentes parceiros e instituições privadas, é a nossa rede de proteção, né? E depois, né, em 2006, o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, edita a Resolução 113, que vai desenhar ainda mais especificamente o que é essa rede de proteção, quem são os órgãos que compõem essa rede de proteção, e ele coloca lá os eixos de defesa, promoção e controle. Lembrando que, por exemplo, o sistema de justiça, Defensoria, Ministério Público, as varas da infância e juventude são colocadas no eixo da defesa, mas isso não significa que elas também não exerçam o controle, por exemplo. Então, embora a resolução traga cada instituição dentro de um eixo, nada impede que exerçam funções relacionadas a outro eixo. Então, o que é essa rede de proteção, né? Então cada órgão lá dentro do seu saber vai dar uma decisão, vai atuar. Sim, também, mas é uma atuação de forma compartilhada, né? É uma atuação conjunta, e o que é muito importante de dizer, é uma atuação conjunta sem hierarquia. Todas as instituições, todas as ciências têm o mesmo valor dentro da rede protetiva e do sistema de proteção. Então, não é mais como antigamente, um juiz sozinho decidindo o que é o melhor para aquela criança, aquele adolescente, de forma sem hierarquia, né? De forma vertical, de forma horizontal, desculpa, todas aquelas instituições vão decidir de forma corresponsável o que é melhor para aquela criança, aquele adolescente. E o melhor interesse daquela criança, daquele adolescente, não mais vai ser decidido de acordo com a visão de um adulto, né? Isso é super importante. Do que ele acha importante para aquela criança, aquele adolescente, aquela visão adultocêntrica. É sempre pautada, aquela decisão sempre pautada nos saberes técnicos daquelas instituições, daqueles profissionais, e também pautado, justificado, de acordo com os direitos previstos para aquela criança, para aquele adolescente. Direitos fundamentais, todos, não só aqueles previstos para criança e adolescente. Então, toda criança e adolescente é detentora de todos os direitos fundamentais, mais os específicos. Por que direitos específicos? Porque estão em fase de desenvolvimento e merecem uma proteção especial, porque qualquer interferência que seja feita nessa fase de desenvolvimento, seja uma interferência positiva ou negativa, ela vai repercutir na vida inteira daquela criança, daquele adolescente, na formação daquele cidadão, na formação daquela personalidade e, segundo estudos, inclusive nas gerações futuras daquela criança e adolescente. Mas é importante também colocar o espaço da escuta, né? Todas as decisões dessa rede de proteção, elas também consideram a escuta do envolvido. Sim. A escuta do menor, o que é melhor para ele, e aí a decisão é feita por meio de um consenso, não é isso? Todo o processo de decisão, né, e processo que eu falo não só o judicial, a ideia da rede é justamente essa, que a rede de proteção, os conflitos sejam solucionados até extrajudicialmente. Então, quando eu falo processo, eu falo qualquer processo de decisão, ainda que não seja um processo judicial. Qualquer processo de decisão que diga respeito a uma criança ou um adolescente
é imprescindível que ele, enquanto detentor daquele direito, ele seja escutado. A gente vê, às vezes, Sandra, que várias pessoas sentaram, discutiram e decidiram a vida de uma criança e adolescente sem sequer sentar para ouvir aquela criança e adolescente. A gente sabe que muitas vezes a vontade dele pode ser que não seja aplicada, mas ela deve ser ouvida, deve ser levada em consideração. Até argumentada, né? Exatamente. Até para poder justificar para ele. Exatamente. A sua vontade não pode ser aplicada por causa disso, porque nós entendemos que o melhor para você é sempre justificando, mas é imprescindível que uma decisão que diga respeito à vida dele tenha o ponto de vista dele considerado. Eu acho importante mostrar esse desenho onde estão as instituições da rede de proteção. É importante que todos conheçam isso, né? Eu gosto muito desse desenho, Sandra, porque eu acho que ele ilustra bem o que é o sistema de garantias de direito e a rede de proteção. Ele mostra uma máquina, né? Que o resultado final dela, no caso, a torneira, né? O que sairia, a água, que é o produto final. Aqui seria a proteção integral daquela criança, daquele adolescente. E para esse sistema entregar o resultado final, todas as peças devem trabalhar e trabalhar de forma harmônica, conversando, né? Uhum. Então a gente tem defensoria, as varas da infância e juventude, Ministério Público, educação, saúde, assistência, seja a básica, né, a proteção básica ou a proteção especial, as políticas de drogadição, política de convivência familiar e comunitária, conselho tutelar, conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente. A gente sabe que para essa máquina funcionar, a energia dela, a gente tem os recursos, mas a gente também, dentro de um cenário de escassez de recursos, não pode ser uma justificativa para que essa máquina não funcione, porque a gente tem o conhecimento, a integração, profissionalismo, a criatividade, o compromisso com a causa, como também a eletricidade ali, né, daquele sistema, para que todas essas peças possam trabalhar e entregar o resultado final. E eu gosto muito de falar em toda oportunidade que eu tenho, se um sistema, né, feito de uma máquina consegue conversar, as peças desse sistema conversam, por que não um sistema de pessoas, né? É importante que esse sistema de pessoas ele consiga conversar. É importante que as instituições estejam sempre articuladas, encaminhem, e não um encaminhamento por um papel. Estou encaminhando essa pessoa, o Conselho Tutelar vai encaminhar para a educação, encaminha lá um ofício e aí não sabe mais daquele caso, né? É importante, diante de uma vulnerabilidade, que quando aquela instituição vai encaminhar para uma outra, entre em contato, conversem. É preciso que as instituições conversem. Estou te encaminhando um caso, é assim, assado. Pode ser que a assistência já esteja acompanhando aquele caso, a saúde já conheça, a família. Se a família não te procurar em 1 semana, 2, me avisa, porque eu vou atrás de novo aqui, vamos fazer uma busca ativa juntos, já que a família se identifica mais com essa instituição, né? Então vamos trabalhar, é importante. Uma vez eu atendi um caso que o Conselho Tutelar não atendeu a família porque a família já era atendida pelo CAPS e a família procurou primeiro o CAPS. E aí eu liguei para o Conselho e falei, mas por que vocês não estão atendendo? Porque o CAPS, a família já procurou o CAPS, então o CAPS que tem que resolver. Falei, não, a família procurou o CAPS porque é a instituição que eles têm um vínculo de maior confiança, eles já são acompanhados. É importante que a gente entenda, enquanto sistema de garantias, que nem sempre a família vai procurar a instituição correta que vai resolver o problema dela. Até porque não conhece, né? Não é obrigação dela conhecer. Ela vai procurar que ela tem mais convivência, que ela tem mais confiança. E aí muitas vezes entra a escola, porque a escola normalmente é aquela instituição que você tem mais confiança, né? Uhum. Mais convívio. E aí cabe a essa instituição, enquanto integrante da rede de proteção, identificar ali para onde encaminhar, com quem articular. Eu acho importante estabelecer esse fluxo, né? E principalmente reuniões sistemáticas, para que as pessoas envolvidas nessa rede possam falar, acompanhar os casos, discutir e ver qual é o melhor caminho para levar essa criança que está precisando ou que tem alguma necessidade, né? Então, reuniões sistemáticas e o estabelecimento de um fluxo. Eu acho que isso é extremamente importante. Mas queria que você falasse um pouco agora do papel da escola.
A escola, eu gosto muito, toda a oportunidade que eu tenho de falar para educadores, eu gosto, porque eu me solidarizo muito com eles, porque é comum que toda a responsabilidade seja jogada para a escola, né? Então, eu gosto muito de frisar em toda oportunidade que eu tenho. A escola, ela integra o sistema de garantias, mas ela não é sozinha a rede de proteção. Ela é uma figura muito importante na rede de proteção, porque depois da família, talvez a instituição mais conhecida pelas pessoas seja a escola. Se a gente perguntar para uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos de idade, fala assim, onde você foi hoje? Ele vai te responder, a escola. O que você faz? Eu vou para a escola. Quem que é a pessoa que você mais gosta? Aí fala o nome da tia da escola. Então, depois da família, a escola é a instituição de maior convívio e confiança das pessoas. É referência, né? É a Ela segunda uma referência da criança ou do adolescente, até porque é uma instituição organizada. Exatamente. Então, como é um espaço onde a criança e o adolescente tem um convívio, a família tem como uma instituição de muito respeito, né? De referência. Então, é um espaço que tem uma oportunidade de conhecimento das vulnerabilidades muito grande. Então, aqueles profissionais que ali lidam na área da educação, e quando eu falo dos profissionais do ambiente escolar, eu não me refiro só aos dirigentes, aos pedagogos, aos diretores, eu falo dos profissionais responsáveis pela faxina, pela merenda. A gente vê muito que às vezes aquelas crianças, aqueles adolescentes têm uma identificação muito grande, com o caso de Suzano, né? Com os profissionais da merenda, então os coleguinhas. Todos que estão na escola são educadores. Todos, né? são educadores e todos têm que estar preparados para identificar e receber essas vulnerabilidades, né? Então, é muito importante porque é um espaço onde a gente consegue identificar que uma criança está com um comportamento diferente, que uma criança não está mais com o mesmo relacionamento com os colegas, pode estar sofrendo bullying, que uma criança tem sinais de violência dentro de casa. Às vezes a violência não é só com a criança, às vezes a violência está no ambiente familiar. Quem cuida de criança, cuidar de criança é cuidar da família, né? Então pode ser uma criança que está expressando um comportamento diferenciado porque a mãe é vítima de violência, então ela está ali colocando no seu comportamento o que ela está vendo dentro de casa. Então é importante que esses profissionais, com a oportunidade que eles têm de grande convívio, de grande confiança com aquelas crianças e adolescentes, eles identifiquem essas vulnerabilidades, esses sinais diferentes, né, de comportamento, de comunicação, para que eles possam articular com a rede o encaminhamento que deve ser dado. A escola, ela sozinha não vai resolver o problema, mas ela é uma instituição que tem grande potencial de identificar que o problema existe e comunicar aos outros setores da rede, que são os responsáveis, seja para a saúde, assistência, que aquele problema existe e articular para que ele seja resolvido, né? A gente vê escolas que têm poucos recursos, mas que fazem muito. Por quê? Porque articulam ali com a rede, fazem fluxos de atendimento. É impossível que essa decisão venha de cima para baixo. Não tem como ser estabelecido um fluxo estadual para que todos os municípios apliquem, né? Isso seria impossível, porque em São Paulo nós temos mais de 600 municípios e cada município vai ter uma realidade de rede protetiva. Então é muito importante que esses profissionais da escola, eles identifiquem ali as instituições públicas e privadas que podem contar naquele município, naquele território, né? E façam com elas contato, estabeleçam fluxos de atendimento, façam reuniões periódicas, reuniões para discussão de casos. As reuniões de discussão de casos têm potenciais riquíssimos de resultado. Então, é muito importante. Estabeleçam esses encaminhamentos não só por papel, né? Entrega um papel para uma mãe e fala, você tem que comparecer em tal lugar, já tal encaminhei, dia. Né? Já encaminhei. Não, encaminhamento é fulano, encaminhei para ir, essa pessoa vai procurar, se não procurar, vamos fazer uma busca ativa, eu tenho os contatos aqui, aí às vezes é ligar, olha, assistência, eu estou acompanhando uma família aqui, tem uma aluna, a família é tal, às vezes a assistência já faz esse acompanhamento, olha, a gente já tem um relatório aqui, a gente já acompanha essa família, saúde já acompanha, uma decisão construída por um colegiado, por toda a rede de proteção, que é uma rede que decide de forma horizontal, né, e de forma
corresponsável, a responsabilidade é de toda aquela rede, toda decisão construída coletivamente, ela tem mais legitimidade, ela é mais democrática e ela é mais efetiva. E todos são corresponsáveis por aquela decisão, não uma instituição sozinha. Por isso que é muito importante o estabelecimento de fluxos, o estabelecimento de comunicação, de decisões conjuntas, de articulações, porque é uma decisão compartilhada. Não fica o peso daquela decisão com uma instituição sozinha, né? E eu acredito também que a interdisciplinaridade, né? Porque cada pessoa que compõe a rede tem um tipo de formação e vai ter um olhar diferente para aquela questão que está sendo discutida. Então, super importante, uma relação aí horizontal, de decisão interdisciplinar e trabalho em rede. Nós sabemos que existem municípios que já estão muito organizados, com reuniões frequentes, né, sistemáticas mesmo, com estabelecimento de fluxo e que têm conseguido resultados extremamente importantes. E é isso que nós gostaríamos de levar para toda a rede, para que todos possam ter encaminhados os problemas que aparecem na escola e que muitas vezes a escola não sabe como lidar ou acha que tem que dar conta de tudo. Então, a formação dos nossos estudantes, ela é realmente a missão da escola. Mas como parte da rede de proteção, é identificar e encaminhar. São as duas coisas que a gente pede para a escola, né? Observar, identificar os possíveis problemas e fazer encaminhamento. Tá? Com certeza, Sandra. É muito importante que a escola tenha esse mapeamento das instituições que ela pode contar naquele território e estabeleça com essas instituições um fluxo de comunicação e encaminhamentos eficazes, né? Para que todos possam articular juntos ali, porque a rede de proteção, ela é uma inovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma determinação legal, mas ela reconhece algo muito importante, a insuficiência das áreas sozinhas. Ela reconhece que para a gente ter o reconhecimento e a efetividade dos direitos daquela criança, daquele adolescente, é preciso que todas aquelas ciências, todas aquelas disciplinas trabalhem em conjunto, de forma horizontal, harmônica, né? Porque não tem mais aquilo de um saber é superior ao outro. O Estatuto, ele é inovador nesse ponto, ele reconhece que todas as disciplinas são importantes, que todos os integrantes da rede de proteção são importantes, que essas decisões devem ser colegiadas, justificadas e pautadas nos direitos da criança e do adolescente, e que essas instituições têm que trabalhar de forma articulada. Essa palavra, articulação, é fundamental para a gente entender a rede de proteção. A gente não pode desistir. Porque tal instituição não deu respaldo, né? Como você colocou o Conselho Tutelar. Não, a gente não pode desistir. Temos que persistir. E eu gosto muito da fala de um promotor de justiça, que ele diz que ainda bem que hoje existem essas instituições, né? O que nós precisamos é qualificar a atuação dessa rede de proteção. Mas isso é uma questão de tempo e persistência, né? Exatamente. Por isso que a escola tem que realmente estabelecer essa parceria e esse fluxo. Mas agradeço muito a sua fala, toda a sua orientação. Gostaria que você desse uma palavra final para a gente. Não é fácil. Trabalhar com a rede de proteção, o sistema de garantias de direito, é um desafio para todas as instituições. E muitas vezes cada uma não funciona do jeito que a gente gostaria e tem a expectativa de que aconteça. Mas é importante a gente ter consciência de que com pouco a gente pode fazer. E se tem alguma coisa que não está funcionando, se a rede não está trabalhando de uma forma adequada, então que nós sejamos os articuladores e os fomentadores desse trabalho em rede, mostrando que com pouco a gente pode fazer, de que dá certo, de que o resultado é importante, de que o resultado é mais eficaz, e aí a gente ir construindo. Não é fácil, mas eu coloco aqui a Defensoria Pública, eu tenho certeza que todos os outros integrantes do sistema de justiça, Ministério Público, as varas da infância e juventude também vão estar à disposição de vocês para ajudar nesse trabalho, enquanto também integrantes da rede de proteção, é uma obrigação, né? Não seria nenhum favor, é uma obrigação de todos nós trabalharmos juntos,
e nos apoiando para que esse sistema funcione e que traga o resultado final, que é a efetividade dos direitos da criança e do adolescente. Então, estamos à disposição para ajudar vocês a fazer esse mapeamento, a estabelecer esses fluxos e estar sempre ajudando em como aprimorar esse trabalho em rede e como melhorar cada vez mais. Agradeço muito, doutora Ana. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham um bom dia e até a nossa próxima videoaula. Acabamos de ouvir a doutora Ana. Se acaso alguém quiser fazer algum comentário, pode escrever aqui no chat. A gente vai dar um tempinho para interação, caso vocês queiram. Se não houver interação, muito obrigado e até a próxima.